E começando a revisão dos episódios 471 e 472. E como eu sempre digo, meus amigos, o que a Pierrot nos dá, ela nos tira. Saímos do episódio 470, que foi um verdadeiro orgulho para todos, e fomos para o episódio 471, em que metade do episódio foi um flashback desnecessário do Obito, e a outra metade teve uma animação num nível inferior ao episódio anterior. Qual o ponto aqui, Pierrot? Eu quero entender isso. Se foi para resumir o episódio em um capítulo do mangá, existiam formas bem mais interessantes de prolongá-lo, e com qualidade. Eu vou pular completamente essa parte e ir ao que interessa. Pois bem, voltamos à dimensão do gelo, onde o Naruto e a Kaguya estão tendo uma intensa batalha. Inclusive a Kaguya está atacando intensamente, com extrema mobilidade, usando as mãos de chakra e os ossos a curta distância, o que é algo bem estranho, pois no mangá a Kaguya claramente não é uma guerreira. Ela não tinha tanto controle da situação como está sendo mostrado aqui. Bom, e depois do Kakashi ter uma rápida reflexão sobre sua inutilidade na situação, o Obito, Sasuke e Sakura voltam para a dimensão do gelo. E nesse momento nós vemos o Naruto fazendo mais uma jogada de mestre. Já que o Zetsu tinha percebido que o original tinha as Goldodamas, bastava colocá-las num buchinho e assim os inimigos foram mais uma vez enganados. Bem como o Kakashi diz, o Naruto sempre foi esperto de uma maneira inesperada. Inclusive eu adorei a trilha sonora que tocaram nesse momento. Pena que não durou muito. Pois bem, o Zetsu sem escolha aconselha a Kaguya a trocar de dimensão, indo para uma dimensão onde a gravidade é muito mais alta. Todos são afetados pela gravidade e ela aproveita para atacar o Naruto e o Sasuke, que se esquivam por um triz das estacas. E aqui começa o momento do mimimi que o pessoal fez na época que isso aconteceu no mangá. Mas eu vou tentar explicar alguns pontos aqui que talvez algumas pessoas não tenham entendido muito bem. Percebam que quando a Kaguya se prepara para atacar novamente, o Zetsu comenta que a gravidade está distorcendo a mira, e a Kaguya responde que ajustou e não iria mais errar os próximos. Ou seja, a Kaguya ajustou a gravidade daquela dimensão e não os projéteis, tanto que logo depois disso, o Kakashi e o Obito, que mal estavam conseguindo se mexer, começaram a se levantar indo até eles. Ah, então por que o Naruto e o Sasuke também não conseguiram se levantar? Eu até acho que eles conseguiriam se levantar e sair dessa situação sozinhos, mas eles tinham acabado de se esquivar de 2 projéteis e estavam desnorteados. Já o Obito e o Kakashi estavam numa situação bem melhor do que a deles. Enfim, quando eles estão bem próximos, a Rin aparece para guiá-los e colocá-los na frente dos projéteis e tal. Essa cena foi tão estranha que talvez muitos de vocês não conseguiram entender, principalmente da forma como foi colocada no anime. No mangá, a interpretação dessa cena é bem mais simples. Não é como se a Rin tivesse aparecido magicamente para eles. A imagem da Rin guiando eles representa a força de vontade deles, a vontade de salvar aqueles dois, assim como as silhuetas do Jiraiya, do Minato no Naruto, representando o seu amadurecimento e crescimento. No anime, essa cena ficou esquisitíssima, eu até dei risada quando eu vi, pô. Foi como se a Rin tivesse saído do além e aparecido literalmente para os dois. E depois disso nós terminamos o episódio com o sacrifício do Obito. Agora vamos ao episódio 472. Continuando a situação, basicamente esse episódio não tem segredo. É a morte do Obito intercalada com flashbacks sobre sua trajetória de vida. Inicialmente, o Zetsu Negro aconselha a Kaguya a voltar para a dimensão principal, pois ali ela poderia recuperar o chakra mais rápido. Enquanto isso, o Obito vai rachando e se desfazendo. O Naruto tenta fazer o possível para impedir, mas já é tarde demais. Em meio a isso, o Zetsu Negro começa a provocá-lo, se perguntando por que o Naruto simpatiza com o Obito, afinal ele era um inimigo. E não só isso, ele também foi um traidor de ambos os lados, odiado tanto pelos aliados quanto pelos inimigos, sem ninguém que iria ficar triste por ele, alguém que não vai deixar nada para trás, perdeu todos os que amava e não vai poder realizar os seus sonhos.
E depois de termos alguns flashbacks sobre a trajetória de vida do Obito, terminando com ele concordando sobre aquele ser um final digno para um criminoso como ele, o Douryoku do Sasuke volta e ele tenta atacar a Kaguya, mas na hora H ela acaba trocando de dimensão para se esquivar. Aqui nós temos uma série de flashbacks demonstrando como o Naruto abriu os olhos do Obito. E mesmo ele só podendo imaginar como seria a vida dele se tivesse tomado outro rumo, já era o suficiente para preencher o buraco em seu coração. É como eu digo, meus amigos, o Naruto nunca converteu alguém realmente. Os vilões em Naruto não se convertem magicamente. No fundo, eles já são daquele jeito. As respostas estão sempre em seus passados, em quem eles são de verdade e não em quem eles demonstram ser superficialmente. O Naruto apenas representa quem essas pessoas poderiam ser se não tivessem tomado certos rumos e o fracasso do que eles acabaram se tornando atualmente. Naruto é a prova que eles falharam e que talvez, se eles não tivessem tomado certas decisões, eles não estariam nesta situação, eles seriam como Naruto hoje. É justamente por isso que eles sempre conseguem se entender, porque eles são pessoas semelhantes que por N motivos seguiram caminhos diferentes. Bom, e por fim o Obito deixa uma última mensagem ao Naruto, que provavelmente ele iria sofrer no futuro, mas que ele nunca deve mudar. Ele nunca deve desistir do seu Nindou, né? Do seu jeito ninja. Que custe o que custar, ele deve se tornar um Hokage. E assim o Obito acaba se despedaçando por completo, acompanhado por uma ótima trilha sonora. A morte do Obito para mim foi uma das melhores mortes de Naruto, em questão de drama mesmo, em questão de cena, né? Muita gente não gosta do Obito, não se identificou com o personagem, mas eu acho que todo mundo tem que admitir, a morte dele foi extremamente dramática. Para mim foi nota 10 no anime. Enfim, no final do episódio o Zetsu Negro começa a debochar do Obito novamente, enfurecendo o Naruto e nos dando aquela cena que no mangá tanta gente reclamou. Como assim o Naruto chama o cara que matou seus pais e fez tanta merda de um cara tão incrível? Mas como sempre, é bem difícil pro fandom entender o contexto de certas coisas. O Obito não foi o coolest guy, né? Pelas merdas que ele fez, pelos erros que ele cometeu, mas por seus acertos no final. Por ele ter se arrependido do fundo do coração por tudo que ele fez e tentar remediar de alguma forma. O Naruto não teria recuperado a Kyuubi e conseguido o chakra das bijus que faltava sem o Obito. Eles não teriam conseguido resgatar o Sasuke sem o Obito. Lembrem-se que apesar de tudo, o Obito é tão vítima das circunstâncias quanto todo mundo ali. Ele também foi enganado, ele também foi manipulado. Não que isso apague tudo que ele fez. Bom, e o episódio termina com o Obito encontrando a Rin no além. Agora, terminando o vídeo, meus amigos, eu vou ser breve. Apesar dos defeitos desses episódios, a animação que regrediu em relação ao episódio 470, o traço que ficou diferente em certas cenas e aquele efeito de areia caindo, entre aspas, né? Por assim dizer, né? Já que eu não lembro o nome desse efeito, quando o Obito estava se despedaçando. Esses episódios teriam sido muito melhores se fossem um episódio resumindo essa situação, pois não existia a necessidade de prolongá-los com flashback. Bom, basicamente é isso que eu tenho para dizer. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nós nos vemos no próximo vídeo.